De uma escavadeira hidráulica, que é uma emenda parlamentar do deputado federal Alceu Moreira, uma das lideranças importantes do MDB em todo o Brasil e também aqui no estado do Rio Grande do Sul. Prazer recebê-lo novamente. Tudo bem, deputado? Bom dia. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da 950, da Rádio Independente. É uma alegria poder estar com vocês, acompanhado do meu querido amigo Sidney, uma liderança regional, ex-prefeito de Arroio do Meio, que está nos acompanhando aqui. Bom, prefeito Sidney que está aqui junto, né? Deputado, o que a gente pode falar sobre essa máquina que foi entregue agora há pouco e, aproveitando o gancho, falar da estiagem, né? Que o Rio Grande do Sul tem sofrido muito, a nossa região aqui, mais da metade dos municípios estão em situação de emergência, com situação já declarada. Que forma que o próprio deputado lá em Brasília consegue mexer os pauzinhos para conseguir alguma verba, algum subsídio, alguma ajuda, né, para essas comunidades que sofrem tanto? E ainda, não bastasse a estiagem, tem a falta de energia elétrica, que acabou atrapalhando bastante, gerou até manifestações bem fortes aqui na nossa região. Aliás, a RGE tem que dar um jeito nisso, né, porque é uma irresponsabilidade assumir a responsabilidade por energia elétrica e deixar regiões com 3, 4 dias sem energia. Isso não pode mais continuar. Não era para isso que se fez todo esse esforço. Mas eu queria te dizer o seguinte, com relação à entrega das máquinas, tá? Primeiro que essas máquinas deveriam ter sido entregues há quase 6 meses atrás. E por que não foram? Porque teve uma disparada dos preços e cada vez que se fazia a licitação, quando chegava na hora de pagar, a máquina já tinha subido de novo. Tá? E a máquina que era R$600 mil, agora foi para quase R$1 milhão. A contrapartida da prefeitura foi mais que o dobro do tamanho da nossa emenda, que tinha uma contrapartida de 150 mil. De qualquer maneira, está lá o equipamento e vai servir muito, né? Eu estava conversando lá com o prefeito Schneider agora, aliás, um agradecimento à forma como sempre nos recebem aqui, né? Um carinho como esse vale nos recebe, o prazer de estar com vocês e poder ter esse conjunto de recursos que manda para cá, mas também não é de graça, tem 11 mil votos da minha eleição que são feitos aqui nesse vale, né? E, portanto, eu estou muito grato a isso. Estava lá, estava o Susbach, nosso secretário da Agricultura, e ele estava falando exatamente usar esse equipamento e a mini carregadeira para poder ajudar os agricultores fazendo, ajudar na questão da água. Aí sim, essa tem um problema, pessoal, que é o seguinte, são políticas estruturantes do Estado. O estado do Rio Grande do Sul, nos períodos mais secos, e essa é uma das secas mais radicais que nós temos nos últimos 50, 60 anos, mas ele mesmo assim chove 1 metro cúbico de água durante o ano. Ou a 1,600. Ora, tem outros lugares, como Israel, que chove muito menos. Então tem um mandamento que é o seguinte, o velhinho lá em cima nos deu água a domicílio, mas nunca disse em que tempo ela tem que chegar no mar. Perceberam isso? Entrega água na porta da nossa casa, mas não diz que ela tem que chegar no mar logo 2, 3 dias depois. Tá? Então, irrigação torna o crédito mais barato, a produção mais segura, evita prejuízos. Esta é uma política estruturante do Estado. Não dá para ter um Estado com uma matriz econômica base calcada em cima da agricultura e do agronegócio, da agroindústria, e não tomar providências com relação a coisas como essa. Dá para fazer tudo num ano só? Não, não dá. Não dá, porque isso, na verdade, é um programa feito por bacias, tá? Tem que saber como é que encontra as bacias de contribuição. Nas propriedades, as áreas mais baixas são a área de APP, área de preservação permanente. Aí o Ministério Público vem dizendo que não pode mexer na área de APP, mas não dá para vir com desculpas. Se a legislação não é adequada, vota-se uma lei adequada. O que precisa ter é um programa continuado de irrigantes, retenção, barragens de água. As pessoas precisam garantir a água, pelo menos para preservar água para os animais, água para o consumo, irrigar uma parte da sua lavoura. Por exemplo, o pessoal que perdeu a lavoura de milho inteira, que ia fazer silagem para o gado de leite. Se ele tivesse condição de irrigar 20% daquela área, ele teria alimento para o gado. Tá? Ele não tem porque não tem água nenhuma. Ele não tem lá. Não tem uma política no Rio Grande do Sul permanente para se trabalhar o processo de retenção de água para irrigação. É possível nós fazer alguma coisa em Brasília? Claro que é. Até porque o pronafiano, todos eles têm seguro. O produtor médio está na faixa de 90% com seguro.
E o grande produtor, que não é o caso de vocês aqui, é que normalmente planta com recurso próprio e daí o seguro, não faz seguro, porque a relação custo-benefício não interessa para ele. E ele está perdendo tudo nesse momento agora. Tá? Gente que perdeu 10 milhões, 20 milhões, o custo de produção subiu muito. De qualquer maneira, o que nós vamos fazer? Os municípios decretam emergência, reconhecida a emergência, e imediatamente se vai buscar recurso. Os produtores que têm seguro vão, parte da sua despesa ele refaz com seguro. O produtor de leite, por exemplo, não tem seguro. O leite não tem, a produção animal não tem isso. Então tem lugares onde nós precisamos ter o cheque leite, o direito da pessoa poder comer, se alimentar e comprar alimento para o gado, porque a silagem que ele ia dar para as vacas ele não vai ter. Tá? Então nós estamos buscando isso em Brasília e isso a ministra Tereza Cristina se comprometeu em passar recursos para nós fazer essa possibilidade de organização para essa travessia. Bom, deputado, nosso ouvinte Elisandro de Estrela, eu vou trazer na íntegra o recado dele, tenho certeza que o senhor vai entender. Sobre fazer açudes, isso é palhaçada, só falta olhar a cor da cueca para fazer, é muita burocracia. Tem que mudar isso, caso contrário, não se faz. É verdade o que ele está dizendo. Porque nós temos, na verdade, uma legislação ambiental, tá, que ainda está na mão do motorista de carimbo. Depende do humor do cara. Para começar, é o seguinte: se tu tem um órgão que faz a instrumentalização do processo, esse órgão não pode julgar. Que seria mais ou menos como o promotor virar juiz. Tá? Então, o próprio Martini, aqui do Progresso, que é do Ministério Público, promotor estadual do meio ambiente, sugeriu para nós um projeto de lei que tem uma instância superior ao órgão ambiental para fazer esse julgamento desse processo. Nós não podemos ter um cidadão que quer fazer um açude na propriedade, ao invés de nós estar com as máquinas ajudando ele a fazer o açude, fazendo o projeto, organizando, ajudando, empurrando, nós estamos lá cheios de carimbo. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, e isto é irritante. Essa irritação que ele tem agora é no estado inteiro. As pessoas... Imagina o seguinte, eu tenho uma área em APP. O que é isso? É a área mais baixa que eu tenho. É onde tem a área mais molhada. Se eu fizer uma retenção de água, não demora muito, eu tenho uma mata ciliar na volta desse açude, que tem todos aqueles animais que eles querem preservar, estão todos ali vivos. Não, eles querem que faça açude na coxilha. Na coxilha ele seca. É o primeiro que seca. Então não tem solução para isso. Mas não adianta ficar falando. Isso tem que ter um projeto do governo do estado trabalhando em cima disso e buscar a legislação adequada para dar para o cidadão o direito dele produzir o açude. Como é que se faz isso? Faz licenciamento ambiental numa plataforma e licencia toda a região. O cidadão preencheu o pré-requisito, está com direito a fazer o açude. Tem mais alguma tem mais um recado aqui sobre de isso? Antes de entrar na pauta política também, eleições, então vamos dar sequência. O ouvinte está nos mandando aqui uma matéria e que diz o seguinte, que segundo informações da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, são produzidas anualmente 3,8 bilhões de toneladas de alimento ao redor do mundo, sendo China e Estados Unidos os dois primeiros produtores. Aí coloca que destes 3,8 bilhões, que é o que é produzido, somente 20% são em áreas irrigadas, as quais produzem 40% do total de grãos, e cita que a irrigação é o presente e também o futuro. Não tenha dúvida, pessoal, a garantia da água no nosso sistema, por exemplo, se tu tem irrigação, o teu crédito é mais barato, porque tu reduz risco. Se tu tem irrigação, o teu investimento é muito mais seguro, porque o risco de perder é muito menor. Então, a irrigação, ela está para a lavoura como está a terra, o solo, a chuva. Ela é a garantia de produtividade. Surgiu no meio de nós, depois disso, esta questão da tecnologia, essa travessia que fizemos entre o mundo analógico e o mundo digital, e isso foi para o meio da roça. Para te ter noção, uma máquina dessas máquinas que nós estamos vendendo hoje, ela dobrou o preço, e não é porque ela botou mais qualquer tipo de equipamento, porque não tinha semicondutor. Semicondutor é produzido em Taiwan e o Brasil só produz 6%. Nós não tínhamos política industrial. Essas máquinas, tem máquina como aquela que nós entregamos ali, que tem mais de 1.100 semicondutores numa máquina escavadeira. Um automóvel normal desse tem em torno de 400 a 500 semicondutores. Tinha uma demanda, todo mundo quer comprar. Não tem para entregar. A máquina está prontinha, mas não tem como funcionar porque não tem semicondutor, não tem os chips. Tá? Bom, então tu quer essa máquina? Subiu mais 100 mil, mais 200 mil, mais 300 mil. Inflação de demanda, porque nós não temos política industrial. No Brasil tem uma coisa gozada que é o seguinte, nós criamos aqui uma cultura
E o cidadão pode ser, setorialmente, ele tem um sindicato, né? Ele é bom em aço, o outro é bom em leite, o outro é bom em álcool, o outro é bom em indústria moveleira, Eles esqueceram que se o dente da engrenagem não tocar o outro dente, se nós não tocar o agro, a indústria, o comércio e os serviços, tudo mesmo, nós não teremos um país completo. Agora, por exemplo, não tinha o semicondutor de Taiwan e nós temos que nos endividar comprando uma máquina, um insumo, por duas, três vezes maior que o preço, porque nós não tínhamos política industrial. Então, tudo isso, se nós quisermos realmente fazer isso, a gente tem que dizer, não adianta ficar conversando. Tem que botar a mão na massa e tem que dizer com clareza o que falta para fazer uma política nacional integrada de tal maneira que todos os setores corram menores riscos, inclusive não só de epidemia, de guerra. Guerra, nós podemos ficar ilhados. Imagina um país que não tem semicondutor com toda essa tecnologia, facilmente se para o país. Para. Não entrega o semicondutor, não tem, parou o país, não pode andar. Tá? Então é mais ou menos por aí que nós estamos andando. O ouvinte aqui, o Elisandro de Estrela, disse que o dele era só limpar e não se conseguiu. Bom, eu quero puxar agora a questão eleições 2022. Deputado federal Alceu Moreira, presidente estadual do MDB. Na última vez que o senhor esteve aqui, lhe questionávamos o que seu nome é um nome especulado para concorrer ao governo do Rio Grande do Sul. Na ocasião, o senhor disse que se o José Ivo Sartori decidisse, se ele quisesse, se ele aceitasse concorrer a governador, esse seria o nome do MDB. Ele não fala muito abertamente, já tem uma definição, inclusive saiu uma primeira pesquisa eleitoral com o nome de Eduardo Leite em primeiro lugar e de José Ivo Sartori em segundo lugar. Nessa mesma pesquisa, onde eles aparecem respectivamente com, deixa eu dar uma olhada aqui, 25% e 16%, o seu nome também aparece com 1%. Como é que está essa situação? Sartori tem chance de concorrer ao governo do estado? É Alceu Moreira o nome? Como é que estão as tratativas internas, presidente do partido? O Sartori tem manifestado que não concorrerá. Ele acha que não deve voltar ao governo do estado, ele já passou por isso e não concorrerá. Bom, tem um grupo do partido bastante grande que está tentando encontrar uma candidatura de consenso. Né? Com relação às pesquisas, não tem coisa pior para nós que ficar discordando de pesquisa quando o teu índice é baixo. Tá? Mas também tem que levar em consideração que na eleição passada, na sexta-feira à noite, foi publicada uma pesquisa que o Eduardo Leite teria 20% a mais que o Sartori. Quantas pessoas tu acha que foram para a praia aqui votar no Sartori? Não adianta mais, para que eu vou votar? Tem 20%. Mas quando chegou na eleição, foi pouco mais de 4% a diferença. Todo mundo já estava com intenção de votar. Era 2 dias de eleição, 1 dia e pouco de eleição. E mesmo assim o erro foi de mais de 16 pontos percentuais. Tu imagina o que é uma pesquisa eleitoral há quase 1 ano antes da eleição. É quase como uma feira. Cada um compra o que quer da pesquisa. Se tu comprar, bota isso, bota esse número, tira na margem de erro para lá e para cá, tem pouquíssima credibilidade. E uma tradição do MDB. Os nossos 2 governadores, Sartori e Rigoto, os 2 saíram com menos de 3% na pesquisa para chegar à eleição. Então a pesquisa no dia de hoje não tem muito a ver com a eleição, porque a eleição vai se construir em cima de um partido, um candidato, a coligação que ele constrói e, principalmente, o projeto de governo que ele propõe, se vai conversar com as pessoas, com o cidadão, se o cidadão se sente incluído no processo. E agora não adianta ser superficial, não adianta vir para cá dizer que tem tecnologia, que o mundo é o da nuvem, que não sei, não. Toda a evolução tecnológica tem que estar à disposição da cidadania, ferramenta para ele poder utilizar. Eu estava falando agora com o Sidney, dizendo o seguinte, o que o Vale mais precisaria hoje? A gente pode pensar em obras. Aliás, nós adoramos inaugurar coisas, né? Estrada, prédio, inauguramos. É ótimo, isso não tem nada de errado. Mas quem sabe nós vamos parar um pouco para inaugurar gente. Inaugurar pessoas. Quanto de mão de obra precisa o Vale hoje? Se tivesse 3, 4 mil pessoas para empregar no Vale, empregaria. Mas se elas estivessem qualificadas profissionalmente, habilitadas, para o lugar onde ela vai ocupar na empresa, não seria muito melhor? Será que nós, o município, Estado e a União, o Sistema S, a universidade e a aliança tática com o setor interessado, não podíamos qualificar pessoas? Claro que sim. Claro que sim. No ano, é possível fazer a inclusão de 1 milhão de pessoas do Rio Grande do Sul no mercado de trabalho por adequação da habilitação profissional e a disponibilidade de vaga.
Nós não podemos continuar imaginando que a economia vai se mobilizar por si só. A economia é sempre consequência. A causa é produção e consumo. Se eu tenho um estado que tem 11 milhões e 400 mil pessoas e tem 2 milhões e 700 que são fisicamente hábeis para poder produzir e consumir e estão abaixo da linha de pobreza, tem alguma coisa errada. Muito errada. Mas, então, deputado, se nós tivermos no governo, o programa mais importante é trabalhar com gente. O MDB está definindo agora a sua candidatura. Definindo, nós estamos definindo. Eu sou pré-candidato a governador. Dia 3 de fevereiro é o último dia para a inscrição da prévia. Não sei se vai ter ou não, porque tem um grupo trabalhando consenso. Mas se tiver a prévia, o concorrente se inscreve, vai concorrer sem nenhum problema, é democrático hoje o processo. A tendência seria o seu nome como candidato. Exato. Mas tem... pode ter, o presidente da Assembleia, o Gabriel Souza, pode querer concorrer legitimamente e pode se inscrever para concorrer. O MDB ele polarizou então com o PSDB a última eleição, mas depois passou a ser base do atual governo de Eduardo Leite, que já em inúmeras ocasiões disse que não vai concorrer à reeleição. Como que está a sua relação com o próprio PSDB em relação a isso? A nossa relação com o PSDB sempre foi muito boa, né? Muito fraterna. Até porque o governo do Eduardo Leite, em grande medida, e não dá para dizer que é continuidade, porque os governos trazem para o centro do governo a personalidade de quem governa. Tá? As suas expectativas com relação ao futuro. E ele passou isso na eleição. Então, um governo não é igual ao outro. Mas tem matrizes que ele simplesmente aproveita. Por exemplo, tu não ouviu do Eduardo Leite nenhuma vez ele dizer que eu estou aqui para arrumar a casa. Não, ele deu seguimento a tudo isso. Então, esses 2 ciclos de governo, em muitos fatores, eles são complementares. E isso gerou para o estado do Rio Grande do Sul grandes conquistas. Nessas conquistas, talvez tivesse lá no início, quando nós tínhamos perdido a eleição, e a nossa bancada estadual dizia para nós o seguinte: como é que nós vamos para a Assembleia fazer oposição se os projetos que o Eduardo Leite está mandando antes de assumir já são os projetos que o Sartori também indicava? Como é que eu vou fazer discurso de oposição? Eu dizia, não, mas vamos ser independentes, não precisamos estar no governo. Eu votei por isso. Mas a bancada votou por estar no governo. E aí o MDB entrou no governo, depois no meio do governo entrou mais profundamente. E hoje eu posso dizer que o MDB no governo do Eduardo Leite virou protagonista. Não há nenhum projeto importante que foi para a Assembleia Legislativa que a bancada do MDB não assumiu, teve autoridade para fazer a crítica, modificou o projeto, discutiu e aprovou o projeto da modificação. O Estado é mais moderno do que antes, ainda temos muita coisa para fazer, mas a nossa relação com o PSDB é boa. Mas seria só a relação que interessa? Não, mas o governo tem mais simpatia do fulano que do Beltrano. Meu amigo, quem tem responsabilidade com esse Estado tem que perceber o seguinte: ou nós continuamos com esse grupo de centro que está no governo e faz governo sem ranço, sem ódio, faz governo de entrega, ou nós nos dividimos e entregamos para um adversário. Então, nesse momento, é hora de chamar-se a responsabilidade com o futuro do Estado. Se nós pensamos que o Estado tem que estar e na volta desse grupo, nós temos que nos desistir da vaidade, das amizades pessoais, dessas coisas menores e ir para a causa maior. Quer saber o seguinte: nós juntos temos condição de fazer o 3º ciclo de governo e realmente colocar o Rio Grande do Sul no patamar de um Estado altamente competitivo. Lembrem, nós estamos no garrão do Brasil. Um cara que tem um abatedor de frango em Londrina, ele chega no mercado de São Paulo 15% mais barato que nós, sem fazer nada, só porque ele está mais perto. Tá? Então o Estado tem que ser altamente competitivo. Então o Estado precisa ser um indutor, um empurrador, um incentivador do empreendedorismo. O nosso ambiente de negócio tem que ser o mais moderno. A plataforma de gestão do governo do Estado tem que estar estampada. O cidadão não tem que sair de Lajeado para fazer audiência, pedir favorzinho de alguém. Não, ele entra na plataforma, preenche o pré-requisito do pré-programa e se estabiliza, inclusive na questão ambiental. Não tem nada de moderno nisso. Tem a tecnologia disponível e estampada. Então, ter um Rio Grande do Sul que supere Santa Catarina em condição competitiva é nossa obrigação. Para fazer isso, tem que estar no 3º ciclo. Botar outro governante agora para chegar dizendo que vou arrumar casa, que agora eu quero transformar isso aqui num país socialista, como já fomos, né? Uma republiqueta de 5ª categoria, ou coisa parecida, ou então botar alguém radical de direita que exclui da política os talentos,
os mais qualificados, os mais competentes, saem, porque o ambiente é raivoso, que é o que acontece no Brasil hoje. Onde se tem o maior volume de decisão coletiva, onde está a melhor da decisão das pessoas, os maiores talentos não estão envolvidos. Porque eles se excluíram, porque esse ambiente pantanoso, né, raivoso, esse ambiente radicalizado, que ou tu tá na política de costumes, ou então tu tá lá no outro lado do país socialista, isso tirou as pessoas melhores da política. Tá certo. E nosso ambiente no Rio Grande do Sul traz de volta essas pessoas para o centro do pensamento. O melhor da nossa gente, o melhor do Rio Grande do Sul, pode ter certeza, o bem maior é o gaúcho, é o nosso povo. Muito obrigado, deputado federal Alceu Moreira, presidente do MDB, presente aqui na região mais uma vez.